Cultura Racional, Universo em Desencanto, 16º fascículo da réplica, página 69. O magnético a caminho de seu fim, porque tudo que tem princípio na vida da matéria tem fim, chegando o terceiro milênio e findando o segundo milênio. Terceiro milênio. Primeiro milênio, a fase do astral inferior. Segundo milênio, a fase do astral superior. Terceiro milênio, o mundo racional. E assim o mundo, dentro desta conjuntura cósmica, tinha que chegar, por consequências naturais da natureza, a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e para ele voltar. Então, o primeiro milênio, o astral inferior, o curso primário com os seus habitantes do espaço. O segundo milênio, o astral superior, com os seus habitantes em função na Terra. O terceiro milênio, agora, os habitantes do mundo racional em função na Terra, anunciando a fase racional. A fase do terceiro milênio com a sua cultura, a cultura racional, a cultura sem mistérios, sem enigmas, sem fenômenos, sem infinitos, e sim com base que é o mundo racional e a lógica, que são as provas e as comprovações de todo esclarecimento preciso e necessário da origem e formação desse universo e sua criação. E assim, da forma mais clara, brilhantemente racional, deduzindo e definindo todos os mistérios que envolviam toda a humanidade e o mundo. A perfeição da cultura racional, o ponto de vista mais elevado universalmente, ser o ser racional. E assim mostrando, informando, ilustrando da maneira mais simples das mais simples, para que todos entendam e compreendam, então, para que atinja todas as categorias, todas as classes, da maior a menor. Assim tinha que ser feito para entendimento dos mais modestos ao mais culto. Não podia ser feito em linguagem astronômica, nem muito menos fantasiada. Tinha que ser feito assim, simplesmente, a verdade das verdades, nua e crua, para atingir o objetivo de compreensão entre todos. Não podia ser um histórico, e sim a verdade sem fantasias. É a verdade das verdades. Um argumento sólido, objetivo e consciente, para simplificar da melhor maneira a expressão, para ter fácil assimilação e interpretação. Então, não podia ser de outra maneira, para que todas as camadas encontrassem facilidade na interpretação, longe de literatura e muito longe de filosofia científica, longe desses extravagantes modos, longe dessas fantasias, sem roupagem, sem enfeites, o natural, objetivo, a verdade das verdades. Não há fantasias, não há roupagens, não há rodeios, não há enfeites. A verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades. Onde existe a verdade aparente, é que é preciso fantasias, enfeites, roupagens, letras. Isso nas verdades aparentes, a roupagem das fantasias, a roupagem das aparências, as alegorias das aparências.
Mas racional, é a verdade das verdades, não tem enfeites literários. Tudo é simplesmente o brilhante racional. E essas verdades aparentes é que são as causas do desequilíbrio, do desespero e das ruínas causadas pelas aparências. Aparência é fingir aquilo que não é trair-se e trair os demais. E vivendo desta forma, tinham mesmo que serem confusos, a confusão sendo tão grande que ninguém tem confiança em ninguém. Desta maneira, todos vivendo desconfiados uns com os outros, surgindo assim a falta de respeito, multiplicando desta forma o desrespeito, chegando a um ponto de ninguém respeitar ninguém, acabando dessa forma o respeito, por as aparências caírem todas no ridículo. E o ridículo ninguém respeita, porque vê que tudo é falso, tudo é aparência, tudo parece que é, mas não é. E desta forma, mantendo o descrédito e vendo a descrença gerar o descrédito total, por consequência de uma vida artificial. Se generaliza o desrespeito de uma forma tal que ninguém respeita ninguém. Os maus resultados vindos da própria jurisprudência artificial, que o artifício tinha mesmo que chegar a esse ponto, por a arte ser uma coisa aparente. E assim, desta forma, tinha mesmo com o tempo de ficarem todos tontos, todos desequilibrados, por tudo cair no ridículo, por ser tudo aparência. Com o tempo, tudo perdendo valor e vindo a desvalorização de tudo que não tem valor. Qual é o valor das aparências? Nenhum. E por ser assim, desta forma, com o tempo, desmoronando tudo, por aparências não serem verdades, e daí chegando o ponto ridículo, de desrespeito e de desequilíbrio, porque aparências não são verdades, e onde falta a verdade justa e certa, desacerta tudo. Então, quanto mais procuram endireitar tudo, mais tudo se desacerta, por a base ser falsa, por a base ser aparência, por a base ser traiçoeira, não podendo desta forma consertar coisa alguma, não podendo desta forma haver estabilidade, ficando todos desequilibrados e uns querendo ser melhores do que outros, aparentemente. O povo evoluindo culturalmente, e quanto mais evoluir culturalmente, mais tudo isto entra em decadência. Desta forma, surgem os aventureiros com suas manhas e artimanhas para a solução de seus instintos, para a satisfação de seus instintos. Onde não existe a verdade das verdades, com o tempo cai tudo de podre. São verdades artificiais. E onde existe o artifício, é como estão cansados de ver. Hoje está no apogeu com a arte, e amanhã no ridículo, amanhã caído, destruído pela própria arte. E é por isso que no mundo ninguém tem sossego. Impera o desassossego, o desespero, a aflição, a agonia, a preocupação, o inferno em vida que vai pelo mundo afora, devido não existir a verdade consciente, provada e comprovada. Esta é sólida e firme, e a verdade aparente multiplica o desequilíbrio sempre,
e não leva ninguém a nada, a não ser o desespero. São verdades fabricadas artificialmente. E verdades fabricadas artificialmente só podem produzir mal-estar. São as verdades artificiais. E com essa maneira de viver chega a um ponto de todos ficarem sufocados e dizendo: eu não aguento mais o peso da vida. Assim, desta forma, tudo em ruínas e se apertando cada vez mais e arrochando cada vez mais, até chegar ao ponto insuportável. E daí o desespero. Tudo isto articulado pelo alfabeto artificial, feito pelas imaginações dos cérebros magnéticos. As imagens do mal tinham que multiplicar o mal, e todos sendo vítimas das imagens magnéticas, extraídas do cérebro da matéria em degeneração. Então, tinha que formar a degeneração de tudo, e as mudanças e as transformações, até chegar ao ponto de compreender e entender que os males existentes no mundo são instituídos pelos próprios habitantes que vivem em cima da Terra, porque tudo que existe saiu dos cérebros em degeneração. O cérebro magnético, as imagens magnéticas articuladas do cérebro humano. Então, todas as ruínas existentes no mundo foram criadas e inventadas pelos seus próprios habitantes, criadores do alfabeto imaginário artificial, extraído do pensamento humano. Como podiam consertar a vida e o mundo assim, deste jeito? Nunca. E por isso o mundo está da forma que está. Quem são os culpados? São os seus próprios habitantes, por reger artificialmente e viver artificialmente. E o artifício não traz paz, nem sossego para ninguém. A arte somente destrói, não constrói. Aparentemente, ilusoriamente, parece que constrói, mas aparências não são verdades. Então, a arte parece que constrói, porque a arte foge do natural. A arte é uma ilusão, e por ser uma ilusão é que tudo por si mesmo se destrói, e por ser uma ilusão é que tudo se acaba. Então, tudo que se acaba regride e não progride. Tudo que por si mesmo se destrói regride e não progride. Mas a ilusão, os sonhos, as fantasias, a arte fazem com que façam um julgamento diferente, por estarem iludidos e traídos pelas ilusões artificiais. Iludido pelas fantasias, iludidos pelas aparências. Sofrem então as consequências da aversão, da má interpretação. Se tudo isto trouxesse paz, amor e fraternidade, já de muito existiria a concórdia universal. Mas, por tudo isto ser aparências, somente aparências, é que nunca pôde consolidar um modo justo e certo para que todos fossem de bem para melhor, sempre, e não de mal a pior sempre, com as aparências de mal a pior sempre, como assim há muito vem o mundo, até chegar ao ponto máximo de desequilíbrio, a destruição de tudo, a destruição da moral, a destruição da vida, pela poluição e pelo modo da constituição
das coisas que nunca puderam se organizar. E devido ser tudo assim, desta maneira irregular, é que sempre surgiram as divergências, as guerras, as revoluções, os contentes e os descontentes. Porque onde há somente aparências, existem os contentes e os descontentes, os simpáticos e os antipáticos. Porque uns interpretam de uma forma, outros de outra forma, por as aparências não serem verdades. E por as aparências não serem verdades, é que há uma infinidade de formas de interpretar. Se fosse verdade, interpretariam de uma forma só. Por serem aparências, é que existem modos variantes de interpretar, e daí nascendo os gostos e as vontades. Uns gostam assim, outros já não gostam. É questão de gosto, cada qual tem o seu. E daí a variação dos modos de interpretar as aparências como verdades, e dessa forma nasce o desequilíbrio, porque cada qual tem o seu modo de sentir as aparências como verdades. E desse jeito nascem as confusões, as contrariedades e o desequilíbrio, que são as causas de existir a desarmonia, uns contra os outros. Tudo isto feito pelo alfabeto artificial. E a arte é aparência, e aparências não são verdades. Então, todos traídos com seus pontos de vista, e por isso, todos sofrendo e desconhecendo a causa de serem sofredores, por desconhecerem os motivos reais que são a causa do sofrimento de todos, por todos, porque todos sofrem. Tanto sofrem os pequenos como sofrem os grandes, cada qual à sua maneira. Se tudo fosse certo, não havia sofrimento. Por tudo ser aparente, é que se multiplica o sofrimento. E por tudo ser aparência, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra e assim sucessivamente. Mas tudo isto, ação magnética, a causa de serem como são e de estarem como estão. É a energia magnética que deu causa ao alfabeto artificial. O alfabeto artificial é magnético, é arte, mas tudo isto foi preciso. Tudo isto foi muito bom para a lapidação da humanidade. Tinha que ser assim mesmo. Não podia ser de outra forma. Para a lapidação dos animais racionais. Tudo o que existiu e que existe foi preciso, e mais que necessário, para a lapidação do animal racional, que sempre foi muito feroz. Então, tudo isso houve grande necessidade de assim ser, para lapidação, aperfeiçoamento, amadurecimento e compreensão do animal racional, que tudo é preciso aprender para saber. Então houve grande necessidade de existir todos esses modos, todos esses meios para lapidar, já de muito, quando eram feras humanas, hoje são civilizados. Ainda assim mesmo, existe o que existe, que fará se não fosse civilizados. E assim, a humanidade tinha que passar por toda esta transição para o seu aperfeiçoamento, por meio da lapidação, porque não há efeito sem causa. A causa dos modos e meios para aperfeiçoar e lapidar a humanidade. E quem está sendo lapidado tem que sofrer. Por isso, foram qualificados como sofredores,
por estarem sendo lapidados. Todos que vivem aprendendo, vivem sofrendo. Mas tudo isto é para justificar por que ficaram assim. Porque são assim e qual foi a causa de ficarem nessas condições. E aí está a justificação de que houve grande necessidade de tudo que existe para a lapidação dos seres. Então dizes: se existe um ser supremo, para que deixou todos passarem por isso? Já sabem perfeitamente que procuraram passar por isso, quando não quiseram obedecer e respeitar o alfabeto de astrologia. E uns tantos foram criar um alfabeto por vontade própria, para dar expansão aos seus gostos, às suas vontades, aos seus ideais. Foi onde surgiu o alfabeto artificial. Então, os causadores de passarem por isso são os seus próprios habitantes, que abandonaram o certo, o alfabeto astrológico, o alfabeto natural da natureza, para criarem um alfabeto artificial que motivou a entrada do magnético em ação. Saíram de uma fase certa de recuperação, que é o alfabeto astrológico, e no saírem desta fase caíram nesta classe inferior devido à regência do magnético. Quem rege com o mal, que é o magnético, vive mal e acaba mal, porque o mal desenvolve o mal e multiplica o mal. E daí a causa das multiplicações dos males, que são de toda ordem, sem limite, e é por isso que o mundo está assim, e todos estão assim nesse dilúvio de preocupações, neste sorvedouro de vidas, e tudo indo de uma tal forma que não há quem não se renegue de ser assim e de viver assim, enxergando a nulidade de tudo e dizendo: é verdade, o que adianta tudo isto? Se daí mais um pouco todos vão fechando os olhos. São lutas de momentos irrefletidos, de que tudo acaba em nada. A vida é outra, é com uns aninhos de vida insignificante, de ilusão, de um momento para outro termina tudo. É o caso da realidade da vida. Lutar para acabar tudo em nada. Lutar para multiplicar as aparências não está adiantando nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada, por tudo acabar em nada. Então, quando chega a realidade da vida, já é tarde, e assim vejam que a vida chegou a este ponto de ludibriações sem limite, todos ludibriados pelo nada, e por estarem ludibriados pelo nada, queriam ver se faziam deste nada tudo, mas o nada, nada é, e tudo termina em nada. Hoje está vivo, aparentemente, com milhões de ideias, e amanhã morto. Acabaram-se as ideias, ludibriado pela vida, ludibriados pelas aparências, ludibriando a si mesmo, porque a vida de aparências não tem garantias. Julgavam que a vida tudo era, pelas ludibriações criadas, mas hoje, bem amadurecidos, começando a julgar a vida aparente como deve ser, por ver o desmoronamento de tudo que está errado, de tudo que passou do limite, que extravasou os limites das ordens normais e naturais da vida, e daí chegando num ponto insuportável e absurdo
de não manter as linhas reais e naturais, para que brilhasse uma normalidade entre todos. Cresceu tudo demais e demais prejudica. E esse demais prejudicou as normas reais do bom viver, porque tudo demais prejudica. Tudo demais ninguém aguenta. O peso demais esmaga tudo, e tudo demais estraga. Passa dos limites normais e naturais, e o que passa do limite passa a estragar o limite. Mas tudo isto existe a causa que induziu para chegar a este ponto. A causa que induziu é o magnético, porque não há sofrimento sem causa. E a causa dos males existentes no mundo é o magnético, é o condutor dos males, e o que conduz o mal em cima dos seus instrumentos, dos seus feitos, dos seus robôs. O magnético transmitindo em seus feitos o que deseja fazer de mal, transmitindo ideias, intuições, pensamentos, inspirações, tudo transmissão magnética. Então, o magnético é a causa de assim serem. Por isso não há efeito sem causa. O magnético só transmite o mal e o elétrico só transmite o bem aparente. E por ser um bem aparente, bem hoje, mal amanhã, porque tudo se acaba e tudo de formas diferentes. Tudo é passageiro, tudo é transição e por isso tudo muda. Hoje é uma coisa, ontem era outra, amanhã já é outra. Tudo muda. As mudanças são normais por serem seres em degeneração e deformados daquilo que eram. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos, e se deformaram em animais racionais, por consequências naturais, pelo abuso e mau uso do livre-arbítrio, e de forma que, todos cientes de que o magnético é o causador de todos os males, por ser o transmissor de tudo de ruim que existe. Agora, com a sua retirada por evolução normal da natureza, tenta e quer destruir tudo que fez. Como está aí no mundo inteiro, atravessando este período que chegará à normalização de tudo e o bem de todos, pela fase que aí está, a fase racional, a fase de recuperação da destruição do magnético. Recuperar o que o magnético destruiu, a destruição que o magnético fez. Seus feitos são de matéria magnética e elétrica, então a destruição magnética. E com esta mudança de fase, a recuperação de tudo e de toda a humanidade. A fase racional, a fase de recuperação dos seres desta deformação racional. O magnético agindo para destruir e a fase racional agindo para recuperar. O magnético já no fim de seu destino, enfraquecido porque vai se destruindo, devido ao mal por si mesmo se destruir. Então, quanto mais o magnético vai se destruindo, mais vai enfraquecendo, mais vai perdendo as forças até se destruir e se acabar, porque o mal por si mesmo se destrói. Desta forma, tudo isto que está se passando no mundo é uma fase passageira, é uma lapidação passageira, porque está aí no mundo a fase de recuperação, a fase racional, a fase do bem eterno da humanidade. Portanto, o mal passa e o bem fica.
o bem sempre bem, o bem sempre bom, a verdade sempre verdade, porque a verdade é uma só, a verdade é racional, a razão justa e certa de todos e de tudo, assim ser, por tudo ser de origem racional. Então vence a verdade, vence o justo e o mal se acaba, desaparece e termina. O mal é de uma parte mais deformada da natureza, e assim a parte mais deformada da natureza deu origem e é a causa do mal, mas com o tempo tudo isto sumindo, porque o mal por si mesmo se destrói, e por isso quem faz mal acaba mal, quem procede mal acaba mal, quem planta o mal acaba mal, quem planta espinho colhe espinho, quem planta flores colhe flores. Então, o ser mal já está se destruindo por ser mal. O bem acima de tudo e de todos. Sempre o bem e o bem sempre, porque todos precisam é do bem e não do mal. O bem sempre bem e a multiplicação do mesmo. O bem cresce e refloresce, o mal regride e desaparece. O mal nunca pôde com o bem, porque o mal é um doente mental com aparência de bom. Então, o mal sempre derrotando a si mesmo pelo seu veneno de mal. O mal vive sempre complicado pelo seu procedimento. Mal. O bom vive sempre bem pelo seu procedimento bom. E assim é a vida. É que o magnético é o doente, fabricante desses doentes que sofrem por desconhecerem a causa de seu sofrimento, porque não há efeito sem causa. E para conhecer a causa é preciso que conheça o que é ser racional e o que é ser animal racional. Então, aí vai conhecer a causa desta falsa vida iluminada de ilusões, iluminada de fantasias e sonhos, e o porquê que surgiu assim e ficou assim, e como deixar de ser assim, preludiando desta forma e sofrendo as consequências de todo este perfume, embriagado e desconhecendo o porquê da vida, e não sabendo o porquê é um sofredor, por viver perfumado pelos sonhos, pelas ilusões e pelas fantasias. Hoje chegando em suas mãos o conhecimento redentor, para livrar todos desse prelúdio de traidores de si mesmo. E por a música do mundo ser tocada só neste tom, é que a vida de todos se tornou completamente desafinada, por viverem de sonhos, fantasias e ilusões, e os fantasiados todos sofrendo por viverem desafinados. As ilusões desafinam por não serem uma coisa justa e certa, e daí o resultado é este: todos fora de tom, e todos fora de tom, a desarmonia imperando, e a desarmonia imperando, todos se lastimando, porque os ouvidos não aguentam mais a música desafinada, porque a desarmonia impera, mas tudo com o tempo, os instrumentos todos ficarão afinados, sendo a vida desta forma uma orquestra desafinada. Mas tudo isto com um pouquinho de tempo se ajusta, e todos se equilibrarão com a cultura que tem em mãos, a cultura racional. Mas o princípio é assim mesmo. Os acertos vêm com o tempo,
Isto é um reparo da vida, da ação do magnético. Mas agora está aí como se livrar dele. A imunização racional, imunizado racionalmente do magnético e elétrico, ficando imune à ação magnética. Então, não há mais nada a temer dos efeitos do magnético. Uma vez imunizado, isola do magnético. Está isolado por estar ligado a outra energia, por estar ligado à energia racional. E assim fica isolado e imunizado pela energia racional. Enquanto estava ligado ao magnético, estava sobre o seu sabor, como seu joguete, como seu robô, como seu instrumento. Mas agora não estão mais, porque estão ligados a outra energia, a energia racional. Então, as portas do magnético para o seu lado estão fechadas. E assim, sendo, não é mais atingido pela sua fúria destruidora e desoladora, de forma que mais um bocadinho toda a humanidade ligada à energia racional e desligada da energia magnética. E daí todos vivendo bem e muito bem, alegres, felizes e contentes, por todos viverem racionalmente. E quem vive racionalmente vive feliz, alegre e contente. E quem vivia ligado ao magnético, triste, desesperado, sofrendo em ponto de enlouquecer, porque o magnético só transmite o mal, os males, as ruínas. Então, agora, depois de estarem imunizados, então vão começar a rir da palhaçada do magnético, dizendo: é magnético, você não passou de um palhaço sem gosto, porque quem só faz mal, só mal, não tem gosto. Quem não tem gosto tinha mesmo que se acabar em desgosto. E assim, magnético. A sua ação magnética foi tão indesejável que o Salvador do mundo teve pena da humanidade. E por isso está aí a energia racional. Então, depois de imunizados, vão ao histórico das críticas do magnético, dizendo: como é que a gente judiava tanto com a gente, que a gente nem percebia, fazia mesmo da gente o que queria, não passava de um palhaço por nos fazer de palhaços. E assim tudo passa. E passou a era magnética para os imunizados. Para os imunizados, passou, porque conhecem a causa de todas as ruínas do mundo. É o magnético, por não haver efeito sem causa. Hoje, você que aí está lendo, segure, contrito e convicto na verdade das verdades e diga: é verdade, o magnético, senhor de todas as obras malfazejas para um animal racional. E dizendo: é verdade, magnético, eu, quando não te conhecia, estava na tua, sem conhecer. E hoje, como te conheço mais, já saí há muito do teu berço tão espinhoso como a luz de Lúcifer que te alumia. É magnético. Está aí o tribunal racional para o julgamento dos absurdos, e tudo tinha que chegar ao seu dia do reino do mal se acabar. E assim agora, aí está a imunização racional. Aí está a fase racional. Aí está o terceiro milênio com sua cultura, a cultura racional. Então, magnético, a caminho do teu fim, porque tudo que tem princípio tem fim, e o mundo
deixando de ser assim, por um magnético chegar no seu fim. E prossegue a imunização racional, a vibração consciente positiva, com o seu progresso rico e florido, por todos estarem ligados à energia racional, e todos no mundo entrando em forma de equilíbrio racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos receberem a orientação racional. Orientação esta do mundo racional, do mundo verdadeiro, da origem de todos, e assim todos recebendo a orientação consciente e positiva para o seu bem e para o bem de todos. Racional é pureza, e pureza é o puro bem, é o bem puro, e assim o histórico do magnético é um histórico que parece interminável, por ser uma ação da natureza magnética e elétrica. Então, depois vem magnético, porque tu existe, porque fui extraído da planície. Antes de seres magnético, o que tu eras? O magnético era puro, limpo e perfeito. Por que geraste assim? Foi a parte que veio degenerando, e por degenerar era uma parte inferior, e coube grande parte para mim, e foi por isso que eu gerei e surgi assim. E depois, passando a esta segunda degeneração, foi piorando o estado de deformação. O estado de deformação foi tanto que causou todo este envenenamento natural da natureza magnética. Eu não sou culpado de ser assim. Culpados são os habitantes que estão aí, e por isso o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E assim, o magnético com sua defesa no tribunal racional, e culpando os que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Eram racionais, puros, limpos e perfeitos, e que se deformaram em animais racionais. Esses é que são culpados da existência da deformação racional. Então, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, por terem entrado pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e virem se degenerando e se transformando até que se transformaram em animais racionais. Então, diz o magnético, eu não posso levar a culpa sozinho, porque existem outros culpados, e os culpados aí estão vivendo, que são os causadores de tudo assim ser, e de estarem aí sofrendo e penando pelo abuso do livre-arbítrio.